Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus, para aprender com ela. Sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Inscreva-se que você é muito bem-vindo. Traz mais um para o canal. Daqui a pouquinho nós estamos conseguindo aí os 1000 inscritos. E que você possa deixar o like para nos ajudar, para que mais pessoas sejam alcançadas com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito polêmico, que é a divisão das denominações evangélicas, né? Já sabemos que tem a diferença, né, entre religiões, isso é normal, a gente já vem de longa data, e também no meio que se diz evangélico, no meio que se diz que serve a Deus, que é o povo de Deus, há divisão. Na época da antiguidade, né, quando ainda não existia as denominações, as igrejas, vamos supor, quando saiu o povo lá do Egito, que era um povo só, já ocorria divisão. Existia aqueles que diziam assim, mas Moisés beneficia só a família dele. Mas por que só a família dele que pode estar no meio do sacerdote? Isso aí não foi Deus que mandou. Então já existia uma picuinha, não é isso? Já existia os ciúmes, já existia aquelas pessoas que eram do contra, que falavam um a favor, outro contrário. E assim, isso já vem, né, acompanhando o homem de longa data. Eu quero deixar aqui um versículo, o primeiro versículo da palavra, que está em Mateus 12, 25. Nesse versículo, as pessoas que estavam ali à volta de Jesus, né, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, existia uma grande quantidade de pessoas, né, à volta dele, e eles perguntaram, né, o que ele estava fazendo, porque ele estava expulsando o demônio por Beelzebul. Mas Jesus fez uma colocação, falou uma palavra, que esse versículo ele cabe em muitas ocasiões. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, o que ele estava dizendo aqui? Que o inimigo ele ia unir forças, né, os demônios, com os próprios demônios. Ele não ia dividir a força. Mas esse versículo também serve para as demais ocasiões, para outros acontecimentos. Se dentro de uma casa o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, não chega a canto nenhum. E isso também dentro das igrejas, dentro, no meio do povo que se diz povo de Deus. Não é um povo só? O modelo, né, que a gente conhece, porque a gente está falando aqui de igrejas, né, de denominações. O modelo de sinagogas, que era o local de culto, iniciou-se com o povo judeu, tá? Quando eles saíram da Babilônia, eles começaram, não tinha mais o templo, né? Então eles tinham que começar a facilitar, ter lugares para meditar na lei. Eles começaram isso na Babilônia e levaram isso para quando eles voltaram para a terra deles. Então eles começaram a ter as sinagogas. E aí depois as demais religiões que buscam a Deus sempre procuram ter um local de culto. As outras religiões também, eles e outras civilizações também tinham o costume de ter locais de adoração para os seus deuses. Matas, cachoeiras, cavernas, grutas, até mesmo tendas, não é isso? Então a gente vê, até assiste isso até mesmo nos filmes. Agora, a palavra de Deus, ela fez uma divisão daqueles que servem os demônios e daqueles que servem a Deus, daqueles que obedecem a palavra e daqueles que adotam outros tipos de prática que Deus condena. Olha, um que fez isso foi Manassés. Ele pertencia à tribo de Israel e isso está registrado em 2 Crônicas 33. Diz que Manassés deixou de seguir a lei de Deus e mudou os locais de adoração ao Senhor para que fossem local de adoração a Baal
e outras práticas reprováveis, passava os filhos no fogo, fazia todo tipo de ritual que a palavra de Deus condenava na época. Então, por isso Deus o aborreceu. Deus extinguiu esse homem da presença dele. Após a ascensão, né, vamos dar um pulo bem grande aí agora, e após a ascensão do Senhor Jesus, após ele subiu aos céus, os apóstolos, né, os discípulos, iniciaram um trabalho de evangelização e preparar também outros discípulos, como Jesus ordenou. Ele disse em Mateus 28:19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor Jesus deu essa ordem, olha, vão pelo mundo todo, expulsa demônio, cura enfermo, ministre a palavra, preparem outros que se levantem também para também distribuir em todas as nações a minha palavra, a palavra que Deus enviou do céu, que é a palavra de salvação. Então, naquele tempo, no meio dos discípulos, já ocorria desentendimento entre eles. Mesmo eles tendo visto Jesus, eles tendo aprendido tanta coisa com Jesus, mas havia ali um ciúme entre eles mesmos e outros que foram se achegando. A palavra fala em 1 Coríntios 3, versículo 3 e 4, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque diz um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Quem era Paulo? Paulo era um judeu, ele tinha dupla nacionalidade, era judeu, era soldado romano, que se converteu quando ele deparou com a grande luz. O Senhor Jesus falou com ele e ele foi ali transformado. Quem era Apolo? Apolo era um alexandrino, né? Ele vinha da Alexandria, ele tinha outros costumes e aí ele também foi alcançado, ele também se converteu e a palavra diz que ele era eloquente na oratória, ele falava com muita propriedade das coisas do reino de Deus. A palavra diz, né, ainda no versículo 6, que eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo ali para que não houvesse essa desunião, porque quem fazia a obra era Deus, né? Um lançava semente, o outro regava com a palavra e Deus era quem fazia a obra completa. Mas mesmo assim havia esse tipo de acontecimento entre eles. Agora vamos dar um passo muito maior, né? Com o passar dos anos, veio grandes mudanças. Os cristãos passaram a ser mais maleáveis, com a conversão principalmente de lideranças, de imperadores, de reis, como Constantino Domingos, né? Que trouxe aí o domingo como dia de guarda. Ele proibiu o sábado, né? O sábado era para ser livre para fazer as suas compras e que o domingo era o dia que ele colocou correntes na cidade para que ninguém transitasse. Então ele já começou a introduzir a mudança, né? Como diz a palavra de Deus, iria tirar, né? Mudar a lei de Deus. Os homens haveriam aqueles que haveriam de fazer esse trabalho já incitado pelo próprio inimigo. Então ele veio trazendo aí mudanças e ele também exigiu que para ele ficar, né, se converter, os ídolos que ele adorava deveriam fazer parte. Então aí foi introduzido imagens e depois de outros lugares também, que eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu já quero chegar no ponto que é principal deste vídeo. Então foi introduzindo-se imagens e depois que isso aconteceu, ocorreu que homens não aceitaram, falaram, isso está fora da palavra de Deus. E muitos se levantaram contrários, muitos protestavam, né? E vamos dar um pulo grande aí já para a época de Lutero. Lutero é um nome muito conhecido,
que foi um dos reformadores, né? Um dos que protestou sobre aquilo que estava sendo feito de uma forma errada. Agora, olha aqui como foi surgindo algumas denominações, né? Alguns líderes. A reforma protestante ela ocorreu no século XVI e o movimento evangélico ocorreu no século XVII. O calvinismo diz que tudo já está predestinado. Deus já sabe quem vai se salvar, quem não vai se salvar, ele já escolheu os dele, então está tudo decidido. Isso é o que prega o calvinismo. Os luteranos dizem que a salvação é o conjunto de duas coisas. Primeiramente, a obra redentora do Calvário, feita por Jesus, né, que traz a salvação, e é acompanhada pelas boas práticas do homem. As duas coisas caminham junto. Surgiu também, logo nessa época, Zwinglio, que ele opunha-se a tudo que ele considerasse fora, né, das escrituras, que não que não fosse precisa, né, e que não precisava o homem receber ensinamento de outro homem. Então, que bastava as escrituras, a palavra de Deus, que o próprio Deus daria entendimento ao homem. Então veja que tem aí essas três linhagens, classes de pessoas, líderes que cada um, segundo a sua visão, segundo aquilo que acreditou que foi revelado, ele passou então por essa linha, né, de raciocínio e foi divulgando isso e formando, né, as igrejas, né, os ajuntamentos. E hoje nós vemos que existem várias religiões, eu vou citar apenas algumas, né? Religiões não, assim, do meio evangélico, pode-se dizer evangélico. Os mormons, né, e os testemunhas de Jeová, que acreditam em Deus, mas eles não aceitam que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, né? É como se fosse assim um muçulmano que aceita que Jesus é um profeta, ou foi um anjo, ou foi um profeta. Eles não acreditam que Jesus foi enviado por Deus, que Deus tirou de si mesmo o Senhor Jesus e enviou para ser o Salvador. Vemos que tem a CCB, né, a Congregação Cristã do Brasil, que ela foi fundada no Brasil em 1910, e eles não aceitam participar de outras denominações nenhuma e também não convidam ninguém de outra denominação para ministrar a palavra, para participar dos seus cultos. A pessoa chega e assiste como um mero espectador. Então não tem comunhão com os demais evangélicos. Os metodistas, né, que tem esse nome porque iniciaram a trabalhar com métodos espirituais. Quem trouxe isso para o meio deles foi John Wesley. Os batistas, né, que enfatizam muito a que seja feito o batismo, profissão de fé e batizar as pessoas, focaram mais no batismo. Os presbiterianos, que dão importância à liderança dos presbitérios. E os assembleanos? Os assembleanos vieram para o Brasil em 1911 com o intuito de evangelizar, né? E tem a sua fé nas escrituras e crê também no batismo com o Espírito Santo. Então, cada um desses que foi mencionado até agora foi baseada numa visão e na escolha de cada um desses homens que iniciou essa, vamos dizer assim, essa denominação. Mas o que eu quero finalizar esse vídeo, quero enfatizar, é o que nós vemos realmente dentro das igrejas. Vamos supor, eu sou da igreja presbiteriana. Aí, de um determinado dia, eu quero ir lá na igreja batista assistir um culto. Ou eu quero... não tem culto na quarta-feira, vamos supor, na minha igreja. Eu quero ficar indo nas quartas-feiras lá na batista. O líder, o pastor, o bispo que for da presbiteriana, ele não vai aceitar que esse membro que faz a membresia, né, na sua igreja, participe constantemente. Ele pode até aceitar uma vez, foi uma vez visitar, tudo bem, vou deixar passar. Mas ele não vai permitir que este membro
frequente outras denominações. Ah, por quê? Muitos dizem assim, vai lá não tem palavra, lá tem costume errado, lá prega isso, aqui prega aquilo, tem uma diferença. Em tal lugar você vai se encher, alguns até usam esse tipo, né, de carrapicho, e depois você vem para me limpar. Você vem cheio de problema, vem com a cabeça totalmente transformada, e aí você vai me dar trabalho. Mas na verdade é o ciúme. Nenhum deles quer perder seus membros. Nenhum deles quer perder, né, a ajuda que recebe todos os meses. Então entra aí o interesse financeiro, o interesse de manter a sua igreja cheia. Eu lembro até que quando eu era pequena, existia duas igrejas muito grandes, que era o Brasil para Cristo, do Manuel de Melo, missionário Manuel de Melo, um homem muito usado por Deus, e existia também a Deus é Amor, do missionário Davi Miranda. E existia uma guerra entre eles. Existiam os dois programas no rádio na época, porque não tinha internet. E um falava assim, o maior templo de São Paulo. O outro também falava que era o maior templo ali na rua Carlos Vicari. É o maior templo de São Paulo. Então existia ali uma rixa, né, entre eles, né, uma competição, e cada um queria que a sua igreja fosse mais cheia. Na minha igreja acontece mais milagres, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, a minha doutrina é a melhor, a minha doutrina é a que está enquadrada. Então já existia isso. E continua existindo, infelizmente. Aí eu volto para aquele primeiro versículo. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Não é o povo de Deus? Lá no livro de Efésios, diz que é um só Deus. É um só Deus, é um Pai de todos. É assim que diz a palavra de Deus. É um só Deus e Pai de todos. E por que há, então, essa divisão, essa diferença, e não tem essa comunhão, né? Essa união no meio evangélico? Por conta dos ciúmes e do interesse financeiro, do interesse de ter mais membros, do interesse de crescer, de mostrar que ele sim, aquela doutrina sim é a doutrina correta. Eu quero pedir para você que deixa aí o teu comentário. Eu trouxe algumas curiosidades, algumas coisas para a gente poder conhecer, para aquele que não tinha, né, esse conhecimento. E também quero dizer para você, deixa o teu comentário, como você vê esse tipo de disputa. Tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre a disputa no meio evangélico. Eu parto do princípio que igreja somos nós. Nós somos igreja. A palavra de Deus diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Eu posso estar numa igreja com 1000 pessoas, que aqueles que estiverem realmente ali adorando e buscando são os que vão ser alcançados. Porque muitos estão ali para o crescimento, a prosperidade financeira, outros estão buscando a cura, outros estão buscando para solucionar problemas no meio da família e outras coisas mais. E quando aquilo se resolve, a pessoa entra na zona de conforto. Ele não quer um comprometimento com Deus. Então, se eu estiver no meio de 3, 4, 5, meia dúzia de pessoas e todos estiverem no mesmo intuito, a palavra de Deus diz aquilo que vocês concordarem, que vocês acordarem entre si na terra, Deus vai confirmar no céu. Logicamente que esteja enquadrado na palavra dele e que seja para o bem. Que seja uma coisa que promova a edificação. Deus vai dar o seu aval. Ao passo que se estiver 1000 pessoas e só tem meia dúzia ali ligado naquilo que é realmente essencial, os demais estão ali somente para fazer número. Então nós é que somos igreja, nós é que somos a igreja, onde nos reunimos é onde Deus opera, e eu gostaria que você também deixasse aí a sua opinião. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou trazer outros vídeos mais que vão complementar, outros assuntos mais. Vou deixar o link aí desse vídeo que eu falei para vocês também, para que você possa assistir. Que Deus te abençoe, traga para ti uma semana de vitória, de bênção.
E que a presença de Deus seja eficaz e poderosa dentro da tua casa, dentro do teu lar, alcance a tua família e que ele clareie, né, a mente de cada um para que nós possamos aprender dia a dia o que é servir a Deus, o que é estar na presença de Deus. Deus te abençoe e fica para ti. Um forte abraço da pastora Edeise. Até o próximo vídeo.